Você se lembra o que era esse lugar? Nem todo mundo se lembra, mas o que era isso aqui 10 anos atrás, hoje é isso aqui. Eu sempre recebo muitas mensagens com questionamentos sobre o Porto Maravilha e o centro do Rio de Janeiro. Para respondê-los, acho que é importante a gente voltar no tempo e explicar como é que a gente chegou até aqui. Ao longo de décadas, a região central do Rio foi sinônimo de abandono e de descaso, consequência de um processo de expansão territorial que sempre afastou a população dos grandes centros urbanos, levando à ocupação de outras partes da cidade, algumas, ou a maioria, sem infraestrutura, muitas em áreas de preservação. E foi no meu primeiro ano como prefeito, lá em 2009, que a gente decidiu reverter essa lógica. Em vez de expandir o território de forma desenfreada, aumentando gastos, gerando danos ambientais, estava na hora de apresentar uma alternativa. E ela estava no centro, sobretudo na zona portuária. A gente tinha a combinação perfeita, uma localidade chave com oferta de serviços como limpeza, calçamento, segurança, além da infraestrutura de saneamento e equipamentos públicos, como escolas e hospitais. Ou seja, precisávamos aprimorar de forma estratégica o que já existia e não criar tudo do zero. Para isso, era necessário um projeto para requalificar a região, resgatar a história, reestruturar a mobilidade e finalmente atrair novos moradores. Surgia então o Porto Maravilha, uma verdadeira revolução urbanística que em grande parte se tornou realidade devido à oportunidade única que o Rio teve de sediar as Olimpíadas. Porque não poderia haver melhor legado que devolver o centro do Rio aos cariocas e os cariocas ao centro do Rio. Vocês pensam que foi fácil? Quem me dera. A Perimetral é o melhor exemplo de como é difícil fazer apostas ousadas. O debate sobre a demolição da Perimetral já existia há muito tempo, há décadas, só que faltava coragem para bancar essa proposta. Mas a gente percebeu que se não fosse naquele momento, não seria nunca mais. Com muito trabalho, com muita dedicação, com muito planejamento, a gente provou que sim, era possível. Apesar de terem dito que não ia dar certo. Hugo! Mas a derrubada da Perimetral foi só uma parte do processo. Senta aí que lá vem muita história. Para ela deixar de existir, foi preciso que a gente criasse soluções de mobilidade. A gente construiu 3 novos túneis, incluindo o maior túnel subterrâneo do país, o túnel Prefeito Marcelo Alencar, além da Via Expressa e da Avenida Binário. E, óbvio, não posso deixar de falar do VLT, que garante essa integração com todos os transportes. Tudo isso em harmonia com pedestres e ciclistas, que ganharam uma nova orla com 3,5 km de extensão. Outra questão fundamental foi preservar e resgatar a importância histórica local. Jamais podemos esquecer que o Porto do Rio foi o lugar de chegada do maior número de africanos escravizados em toda a América. Durante as obras a gente encontrou o Cais do Valongo, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e a Prefeitura ainda restaurou outros 15 pontos de memória, que formam o que a gente chama de Pequena África. Também recuperamos igrejas e palacetes, convertemos imóveis históricos em espaços culturais e construímos 2 lindos e grandes museus, o MAR, Museu de Arte do Rio, e o Museu do Amanhã. A zona portuária ganhou vida. De bairro fantasma, a mais nova opção de cultura e lazer dos cariocas e turistas. Lugares como a Pedra do Sal, o Largo da Prainha, a Praça da Harmonia, o Morro do Pinto, se popularizaram como nunca. A Praça Mauá virou palco de shows, feiras, diversos eventos. O legado e a tão sonhada revolução urbanística estavam entregues, ou quase. Ainda era preciso avançar num dos principais objetivos do projeto, a ocupação do centro como área residencial. Uma etapa desafiadora que teve muitos obstáculos, como uma crise financeira, desaceleração do mercado imobiliário em razão da crise econômica, e como, se não bastasse, no meio do caminho surgiu uma praga, a pandemia, que mudou o mundo, mudou a cultura empresarial, o modo de vida de muita gente e fez áreas comerciais desaparecerem.
Diante desse cenário, a gente retorna à Prefeitura em 21 com uma nova meta: concluir esse processo de ocupação residencial. Criamos assim uma série de políticas de incentivo para a construção de residenciais no Porto, estimulando o desenvolvimento da região. Em paralelo, a gente lançou o Reviver Centro como plano local de recuperação urbanística, econômica e social para outras partes da região central. E adivinhem, disseram que não ia dar certo. Só que 3 anos depois, já são 3.000 unidades construídas pelo Reviver e outras 9.000 só no Porto. Nesse ano lançamos ainda o Reviver Cultural, apoiando a ocupação de imóveis ociosos com estabelecimentos voltados para a arte e para a cultura. E como a gente quer sempre mais, construímos na região o Terminal Gentileza, que conecta toda a cidade. E de olho no futuro, a gente inaugurou o Porto Maravilha, que é o nosso hub de inovação para empresas e para startups. E somos sede da primeira graduação do IMPA, o IMPATEC, que vai receber os melhores alunos de exatas de todo o país para estudar e morar no Porto Maravilha. É a faculdade da matemática, né? Vamos semear o hoje para colher o amanhã. Falando nisso, quer saber como é que será o amanhã? Vai ser com a Leopoldina restaurada, o seu entorno requalificado, com a Fábrica do Samba, ou a Cidade do Samba 2, e centro de convenções, moradias populares e uma nova Francisco Bicalho, com a Rua da Carioca lotada com seu novo polo cervejeiro. Vai ser com a região portuária, cheia de famílias vivendo, e com o Parque do Porto selando esse reencontro do Rio com o mar. Tem gente até dizendo que vai ter um estádio do Flamengo por aí. Amanhã promete. Alguns dizem que não vai dar certo, mas a gente já viu esse filme antes, né?